Fala pessoal, Alex da Freira Diag e hoje a gente está aqui para mais um cursinho para vocês, especial. Manetim estacionário, que foi um dos cursos mais pedidos ali para a gente no nosso público, então a gente trouxe um manetim. Eu encontrei esse aqui no meu estoque, faz muitos anos que a gente não pega um manetim para fazer, que a gente está focado nas válvulas eletrônicas, né? Mas eu encontrei esse aqui lá na minha sucata. Ele está com alguns danos aqui e é bom que esteja mesmo para a gente tentar deixar ele novo de novo, beleza? Pessoal, esse manetim aqui está bem detonado, tá? A gente vai fazer a desmontagem dele para a gente ver o tamanho da cagada que está ali dentro. Tcharam, cestinha, vamos nessa, voltando. Então, beleza. Como os pinos aqui já estão expostos, eu não vou ter o trabalho de batê-los aqui com saca-pinos, tá? Eu vou pegar o meu alicate de universal de corte aqui, ó, e vou tracionar eles aqui para fora. Então, tracionei um, tracionei outro. Esse manetim aqui do VM, dos VMs mais novos, ele, além dos dois pinos aqui embaixo, ele tem uma trava aqui dentro, é como se fosse uma seção corrugada, que você tem que fazer bastante força para sacar. Ó. Então essa travinha corrugada fica aqui dentro, beleza? Então tem que fazer uma força extrema para extrair, beleza? Lá no fundo, a gente dá para notar aqui que ele tem tipo uma areazinha oca lá, mas enfim, para esse modelo em específico. Pode ser até que esteja misturado, tá? Como esse manetinho aqui está bem bagunçado, pode ser até que esteja esse cabo misturado. Então a gente vai prender o manetinho aqui na morsa. Eu vou pegar uma chave de fenda para a gente poder destravar a capa e seguir com a desmontagem, tá? Então, destravando a capa. Essa capa, ela é travada, eu já vou apontar na câmera aqui, ela é travada nesses dois encaixes aqui, ó. Ela trava por aqui, ó, aqui e aqui. Lá no fundo da capa tá o encaixe aqui, ó, esse aqui e esse aqui, ó, tá? Esses dois encaixes que você pressiona a capa, ele casa ali dentro, aqui, ó, dentro desses dois canais aqui, ó, aqui e aqui. Aí por isso que a capa fica fixa no lugar, tá? Pelo que eu vi aqui, esse manetim já foi dado uma bagunçada total nele aqui. A gente vai tentar trazer ele à vida novamente. Os dois guarda-pós, eles vão montados nessa sequência. Primeiro a peça mais comprida, depois a peça mais curta, um por cima do outro. E lá no fundo da capa, tá? Esse aqui é o guarda-pó. Conforme o cabo vai rodando, o guarda-pó vai se movimentando. Vai fazendo esse movimento aqui, ó. E lá dentro do manetim, você não percebe nenhuma parte metálica dele. Vamos desmontar ele aqui e vamos partir para a desmontagem. Vou prender ele aqui mesmo na lateral dele. E vamos pegar a Torx para começar a colocar essas peças aqui para fora, para ver o tamanho da encrenca que a gente vai encontrar aqui. Solta-se os dois parafusos, já começa a aparecer o conteúdo lá dentro. Já deu para ver aqui que está bem bagunçado, faltando molinha, ó. O pessoal tentou fazer uma revisão nele, mas sem sucesso. Calçaram com anel warning no meio. Vixe, tá uma baderna aqui. Mas vamos dar uma atenção especial e ver se a gente consegue trazê-la à vida. A mola mais forte no centro. Essa carcaça, vocês podem notar aqui, que ela tá meio, como é que eu posso dizer, empenada. Teve uma força extrema aqui, ó, nos dois pontos de apoio aqui do parafuso, e ela deu uma empenada. Eu vou montar isso aqui, se vazar, a gente tem um macete aqui para passar para vocês, para não jogar isso aqui fora, não perder a remanufatura, beleza? Daí lá no momento do teste, se a gente vê que vazou aqui pela junta, eu passo o macete para vocês, beleza? Vamos que vamos. Saca aqui a parte superior. Essa chapa, ela tá muito esquisita aqui, eu tô achando que não é desse manetim. Ah não, é assim. Achei que era do Knorr, mas não, tá certo. Beleza? Aqui os dois parafusos. E aqui no came, aqui a gente tem o movimento da rampa, tá? Do came, ó. Essa rampa aqui, ela faz a travagem do estacionário, tá? Por isso que é importante essa peça estar bem intacta, bem inteira, porque aqui tá a segurança do freio de mão. Se esse bloco de plástico estiver com alguma das orelhas aqui, ó, quebrada, tá? Essas duas orelhas aqui, ó, quebrada, essa alavanca aqui, ela dá um falso travamento e às vezes o motorista vai se mexer lá dentro da cabine,
vai, sei lá, mudar de posição lá do assento dele para a cama, ele acaba dando uma leve esbarrada aqui nesse cabo, e isso aqui faz assim, ó, pum! E é o que acontece muito acidente do caminhão disparar sozinho. Aí o caminhão embala e o motorista fica sem ação, tá? Então essa parte aqui é de extrema importância para a segurança do caminhão e para a segurança das pessoas que estão ao redor ali, tá bom? Então sempre muito cuidado nisso aqui. Isso aqui é a vida do caminhão, vida do motorista, a vida de quem está ao redor. Então atenção especial nesse caso aqui, beleza? Vamos lá, vamos desmontando aqui. Aqui eu uso esse riscador, isso aqui nada mais é que uma mola do servo vábico, esticada e depois apontada. Vê? Depois eu gravo um vídeo ensinando a fazer isso aqui, tá? Tem muita gente que não sabe. Então aqui a gente vai fazer aqui a abertura. A gente põe aqui por trás aqui, ó, traciona e tira isso aqui para cá, ó. A mola ela vai expulsando o resto, ó. Então a gente tira essa travinha, ok? Se vocês acharem uma maneira melhor, podem fazer da maneira que vocês gostarem. E depois a outra travinha a gente consegue também tirar por aqui, beleza? Essa é a trava da mola. Agora vai sair aquela pecinha tão importante, essa pecinha aqui, ó. Esses dois bloquinhos aqui são extremamente importantes, beleza? Saiu essa parte, vem com um alicate de bico e a gente vai destravar a mola. Torce aqui, puxa a janelinha para fora e você vai tirar a carga da mola, tá vendo? Saiu essa tampinha, saiu a mola de tração, tá? E aqui a gente tira o came. A gente vai avaliar o came, a gente tem um componente quebrado aqui, ó, tá? Esse componente quebrado, eu vou tentar achar outro came, nem que seja de outra aplicação, desde que seja vábico para a gente colocar no lugar. Mas esse componente quebrado numa situação que vocês, putz, não tenho outro para colocar, não tem problema montar assim, tá? Porque eu tenho a outra parte que tem sustentação. E nesse momento que ele está aqui na quebra, eu tenho esse cantinho aqui, ó, que está gerando um contato, tá? Então ele vai ser mais para poder fazer o guia da mola. A mola vai estar aqui para a mola não sair, expandir e encostar na carcaça de cima. Ah, Alex, mas pô, é uma gambiarra montar desse jeito. É mesmo. Mas quando você não tem solução e o caminhão está esperando o manetim, você pode montar isso como paliativo, tá? Nessa maneira aqui, ó, que está quebrada essa aba. Não é um crime fazer isso, não é. Isso aqui é uma solução paliativa. Você vai orientar teu cliente, o motorista, o que for. Ó, motorista, segue a viagem, pode seguir, não tem problema nenhum. E quando você surgir a oportunidade de parar, você volta aqui pra gente trocar esse câmbio, tá? Então, até o momento aqui, a gente vai montar desse jeito pra gente fazer o teste, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu vou atrás também aqui nas minhas caixas ali, meus arquivos, de um câmbio ali que esteja melhor. Então, esse pino de ataque é para o controle de carreta, controle de reboque. O ar vai entrar no manetim, vai sair para as cuicas e vai sair para o 43 distribuidora, para poder fazer o alívio do freio da carreta, tá? Então, esse pino que é o que controla essa ação ou não ação, né, do freio da carreta, tá? Se ele está conjugado, ele quando puxado não aciona esse pino. Quando ele é desconjugado, tá? Com o manetim que tem ali, ó, acho que o came que tem o contato, né? Ele ativa o pino. Então, conjugado que trava a carreta junto com o estacionário, não ativa o pino. Então, o pino fica sempre levantado. E desconjugado, quando você termina de puxar o estacionário, ele empurra esse pininho para baixo. Empurrando o pininho para baixo, empurra o componente pneumático aqui e joga o ar para o 43 distribuidor. Beleza? Vamos seguir agora com a desmontagem. Logo na mesa da montagem lá a gente vai fazer mais explicação. Tá? Esse manetim aqui já passou pela mão de alguém. Estou notando graxa nova aqui, ó. Tá? Já passou pelo feitio aqui de alguém e acho que não deu resultado bom, tá? Esse conjunto aqui, ó, essa carcassinha. Um outro ponto importante. Aqui está trincada, tá vendo? Ah, Alex, vai vazar porque está trincado aqui. Não necessariamente. A vedação não está aqui, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês por que dá para montar dessa maneira, tá? Porque a vedação não está aqui na rosca, enfim, nessa parede. Mas claro que isso, dependendo do movimento, ele pode quebrar dentro do caminhão, lá dentro do manetim. É importantíssimo, se a parte estiver com problema, trocar, tá? Então vou terminar de desmontar, saca aqui o pino roscado. Ele é roscado um contra o outro e a gente tem que abrir aqui. Como ele está quebrado, ó, esse aqui foi tentado fazer e não foi dado conta, que o reparo é novo. Vou até aproveitar esse mesmo reparo. Não vou trocar esse reparo aqui não. Aqui, como ele está com muita trinca, ó, está muito trincado, eu tenho que trocar.
Eu vou procurar outro ali e vou trocar. Já a peça de cima está boa. Vamos preservar. Tá? Nessa ponta de cima é a ponta de ataque, onde vai correr o kame. Vamos tirar o O-ring dali. Reparem aqui nessa parte aqui, ó, desse rolete. Quando está muito desgastado, o rolete até sai fora do lugar. Tá? Daí quando tiver com muito desgaste, tem que trocar esse ponto de apoio aqui, esse pino de ataque. Beleza? Pronto. Totalmente desmontado. Né? Assim que eu finalizar aqui essa abertura aqui da exaustão, a gente vai lá para a lavação. Como ele está bem limpinho, vou fazer uma lavação bem rápida nele, só para tirar qualquer sujidade aqui. E daí a gente já corre aqui para a mesa, aqui para montagem. E esse manetim ele está bem bagunçado, bem mexido, né? E será aí vamos dizer assim, um milagre a gente trazer ele novamente ao seu pleno funcionamento. Mas somos brasileiros e não desistimos nunca. E a gente vai conseguir, vocês vão ver. Valeu? Vamos lá para a lavação. Bora lá então. Partes sujas. Querosene nelas. Vamos arrancando aqui essa graxa. Foi aplicada. E deixar essa peça preparada para montagem. Uhul! Sextou! Então vamos lá. Agora que é a separação das peças aqui na bancada, para a gente ver se tá tudo nos conformes e o que a gente precisa trocar. Eu vou dar uma breve palavrinha aqui do como é que funciona toda essa conjuntura. E daí a gente já parte para a montagem. Tá? Eu pude perceber que essa peça aqui não é desse estacionário. Tá? Então ele tem essa ponteira aqui, mas não é desse estacionário. Isso aqui está bagunçado. Não é uma peça que seria junto desse conjunto. Tá? Já o restante aqui das demais, tudo certo, tudo em paz. Mas de qualquer maneira eu vou montar ele mesmo assim, vou deixar ele montadinho, bonitinho. Vamos botar na bancada para ver se vai funcionar. Caso não funcionar, que eu acho que não vai funcionar, a gente vai fazer os ajustes para que ele fique redondinho, tá bom? Ele fique 10, que a gente possa colocar ele em pleno funcionamento. Estou separando tudo aqui para ficar organizado na bancada e logo a gente parte para a montagem. Ó, colocaram bastante calço aqui para ver se parava o vazamento, mas sem sucesso. Bom, vamos começar a explicação aqui básica aqui, né, por cima aqui do que há do estacionário. Esse pistão central, caso aconteça de vocês pegarem e estar com um canto trincado aqui, tá com os dois, ó. Aqui eu vou ter que trocar, esse aqui não vai ficar legal, tá? Porque se eu for apertar aqui, ele vai expandir, pode ser que trave na carcaça. Vamos só fazer o teste aqui. Talvez sim, talvez não, mas eu vou trocar por via das dúvidas, tá bom? Então, esse pistão central, o ar, ele vai ficar vindo pela entrada nessa área aqui, ó, nessas duas entradas aqui, ó. Aqui é a área de pressurização. Então, o ar contínuo vai ficar aqui, ó, nessa parte aqui, certo? Como a gente vai ter esse pistão interno lá dentro fechando a área de saída e o pistão embaixo fechando a área de exaustão, a gente vai ter um elemento fechado, vai ter um corpo fechado aqui. Quando a gente tem a ação do kame sobre esse conjunto, o que vai acontecer? A gente tem essa ação em movimento de kame, tá? Ele faz o deslocamento da rampa inferior até a rampa superior, ok? Fazendo com que ele alivie o estacionário que está nas rodas. Se eu tenho a ação contrária, tá? Para fazer a soltura, nós temos o quê? A mola empurrando o conjunto, né? O conjunto aqui, e permitindo com que o ar saia daqui e vá até o canal de saída. Tá? Então esse manetim ele funciona inversamente ao manetim das séries antigas, né? Do Mercedinho, daquele do Volkswagen, dos mais antigos, que são os vábricos antigos. Que naquele sistema você soltava o estacionário, o kame ia do ponto mais baixo para o ponto mais alto, soltando o estacionário, empurrando o conjunto de tacinha. Nesse sistema funciona inverso. Quando a gente puxa o estacionário,
ele empurra esse conjunto. E quando a gente solta o estacionário, ele recua o conjunto. Quem faz a soltura do estacionário é o conjunto de molas. Depois ali na técnica, na prática, vocês vão absorver isso aí, beleza? Como esse cabo, esse came aqui, ele está ao contrário, eu vou ter que decepar essa ponta, ele está trocado. Então eu vou cortar essa pontinha aqui e a gente já começa a montagem. Eu vou tentar tirar o joio do trigo aqui, vou extrair o máximo que der desse suco aqui, beleza? Então tá. Então esse topo, voltando aqui, né, depois de todo esse sarro, esse topo aqui ele vai encaixar lá no alojamento lá embaixo, que ele vai fazer com que isso aqui não fique rodando, que nem uma roda aqui, que nem um eixo, né? Então, esse ferro quadrado aqui serve para isso, ele vai encaixar no orifício lá embaixo, ó, e aqui a gente travou ele aqui, beleza? Então, aqui já está ajustado, né? Tiramos aqui uma peça que tá capenga para a gente poder fazer funcionar. Bora lá, eu vou tentar caçar um desse aqui, ó, na minha sucata, um componente desse aqui que tá ruim, tá trincado. Se bem que eu acho que ele vai funcionar também, cara. Vamos fazer funcionar desse jeito aqui, ó. Vai ser legal. Adoro esses desafios. Vou lá buscar o reparo. Vamos lá então, pessoal. Continuando aqui, ó, nosso milagre. Hoje a gente vai fazer um milagre. Nós podemos usar dois reparos para essa aplicação. O 1096, tá? Que é a 1096, que vai vir com esse mesmo pistão aqui, ó, com esse mesmo pino de ataque, com o manetim. Eu acredito que aqui vai estar conjugado. A gente vai ver na bancada já. E o 1096V, V de Volvo, que esse pino de ataque aqui é vermelho, tá? Ou 1096V de vermelho, sei lá. Qual que é o significado desse código aqui, ó, 1096V. Pode ser que seja pino vermelho, né? Que dele tem um ressalto aqui, ó, diferenciado, ó. Aqui embaixo, vamos ver se a gente consegue pegar, ó. Esse ressalto aqui ele é mais alto. Aqui tá mais baixo, aqui tá mais alto. Então esse aqui vai ser desconjugado. Não vai travar a carreta quando a gente aplicar o estacionário, beleza? Então pode ser que o 1096V, a letra V seja de vermelho, beleza? Depois a gente vai ver com a quinelato. Eu vou usar o vermelho porque eu quero ver funcionando com o vermelho. Fechou? Vamos agora para a mágica aqui, vamos para a bruxaria. Abrimos a cartela, soltamos todos os componentes do reparo. Lembrando que a gente vai encontrar uma mola pesada e comprida, uma mola pesada e curta, tá? Uma mola pesada e curta, uma mola pesada e comprida. Essa mola aqui, ó, é o que faz a liberação do estacionário. Essa mola. Então, portanto, se esse pistão aqui, né, essa parte desse corpo, esse aqui é o conjunto de liberação e de travamento. Esse corpo aqui estiver preso nessa carcaça, não tiver movimento aqui, ou aqui dentro, estiver livre, essa mola não consegue empurrar esse conjunto, esse elemento. Essa mola está aqui embaixo. Lembra que eu falei para vocês? O came pressionando o conjunto, o came pressionando isso aqui, ó, esse conjuntinho, ele abre a descarga. A descarga vai estar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Vamos só ilustrar bem aqui o movimento aqui do pistão. Então, supomos que a gente está aqui montado. Essa mola pesada vai estar aqui, ó, entre essa cabeça e esse corpo, travando esse pistão contra a vedação da pressão contínua. Quando eu vou forçar esse elemento aqui, ó, certo? Para abrir a descarga, essa mola aqui ela vai ser comprimida e essa mola aqui entra em ação para fazer a vedação. E isso aqui vem aqui, ó, abriu a descarga. A descarga é a vedação do centro contra esse pistão. Então abriu a descarga, soltou o estacionário. Quando eu vou liberar o estacionário, eu vou fazer o efeito reverso. Eu não vou ter mais ação aqui, tá? Então eu vou tirar a ação de cima desse mecanismo, o came vai ficar na parte mais baixa e esse elemento vai subir, essa mola fecha o ar contínuo, né? E isso daqui vai empurrar todo esse conjunto aqui, ó, para abrir o ar contínuo. Então isso daqui, ó, é o que faz a liberação, tá bom? Então vocês têm que prestar muita atenção nisso aqui. Pressão de travamento vai ser para baixo e pressão de liberação que vai ser para cima. Quem vai liberar é essa molona. Se essa mola estiver muito fraca, o estacionário às vezes não libera, tá? Então tem que ser uma mola pesadona mesmo, tá bom? Então, vamos aí para frente. Vamos com tudo. Por nosso desafio. Ah, e lembrando, e aqui como já está todo bagunçado, já está tudo misturado, já está tudo uma zia desgraçada, a gente vai usar molas quinelato.
Quando tiver mola original, cara, use só o que for borracha, quinelato ou farge ou qualquer paralelo, e as molas originais vocês usem as mesmas, tá? Isso é uma dica importantíssima, é um macete, um pulo do gato danado, tá? Por mais que as indústrias ali, a quinelato, a farge, tentem fazer molas com a mesma pressão, mesmo ajuste, mesma calibragem, nunca fica igual ao original, cara. É impressionante, tá bom? Não falando mal das indústrias, porque se não fossem elas, a gente não tinha essa maravilha de diversidade de reparos. Então vamos começar aqui, ó. Anelzinho mais estreito e pequeno no topo do acionador, tá? Esse acionador aqui, ele tá meio estranho, ó. Parece até que é paralelo. A gente vai fazer o teste de carga nele ali, de contato com a parede. Então vai ser um... Ó, não tem contato nenhum com a parede lá. Então a gente vai ter que fazer uma gambiarra aqui. Já vamos fazer uma modificação aqui no meio do caminho. Já no meio do caminho a gente já pegou um elemento aqui surpresa. Tira o anelzinho que vem do reparo. Eu até separei um O-ring aqui que era o antigo dele. E a gente vai colocar aqui, ó. Vamos ver como é que vai ser o contato desse O-ring antigo. Muito pequeno, tá? Vamos pegar um O-ring mais grosso. Esse cara aqui. Vamos ver como é que vai ser. Cara, esse manetinho aqui vai ser uma honra ver ele funcionando, né? Se Deus quiser. Vamos lá. Então a gente vê o anelzinho antigo. Vamos ver como é que ele vai estar de contato aqui. Esse aqui teve um contato bom. Só que ficou bem justo. Vamos ver com uma graxa aqui como é que ele vai se comportar. Então isso aqui é bacana pegar essas peças aqui todas bagunçadas aqui e mostrar para vocês que até mesmo às vezes a... Opa, ficou jóia. Muito bom. Tem que correr livre. Se isso aqui não correr livre, a mola não tem efeito aqui, tá? Eu até vou virar na minha caixa de anéis ali para ver se eu acho um... Não, aqui vai ficar bom. Um O-ring com menos carga, mas aqui vai ficar bom, tá? Então vocês têm que notar que ele tá tendo contato com a carcaça e tá tendo tipo movimentação. Ele não pode ficar preso. Então a gente tem movimentação aqui, ó. Ok? Vamos prosseguir. Sexta-feira 13 aqui, hein, cara? Meu Deus, peguei uma bomba aqui que só por Deus. Mas vamos lá. Eu vou montar com esse pistão trincado. Vou fechar ele aqui e depois vou dar um passezinho ali no torno, porque eu vou ter que fazer isso aqui funcionar. Foi um desafio lançado aqui, esse desafio tem que ser efetuado. Um dos anéis maiores aqui embaixo, ok? Graxa nele. Essa graxa aqui é uma graxa super especial. Em breve vai ter lá na nossa plataforma, tá? Tô finalizando aí a negociação com o fabricante para ele poder fabricar exclusivamente para nós aqui e a gente poder atender o mercado, beleza? Montou aqui, então vai ser o O-ring, né? Que é um O-ring igual a esse aqui, ó. Igualzinho esse aqui. São duas peças no reparo. Ele, a arruela e o pistão de alumínio. A gente fecha aqui. Como ele está quebrado, está trincado, o que eu vou fazer? Vamos jogar um pouco de magia negra aqui nesse negócio. Jogar uma cola aqui, uma colinha Loctite. E a gente vai colar ele aqui, cara. Para evitar que ele solte lá. Vou dar uma leve carga nele. E agora aqui, para a gente poder tirar essa pressão, porque como ele está trincado, ele deu uma expandida. Eu vou até fazer um exemplo para vocês. Ó como ele está meio preso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou dar uma torneadinha nele lá. Aí eu vou pegar das câmeras aqui, a gente vai lá pro torno lá pra gente poder fazer esse talento aqui, beleza? Show de bola. Bora aqui pro passe. E vamos pra cima, né? Vamos ter que usar criatividade aqui. Vamos nessa. Show de bola. Prosseguindo aqui então. Feito o ajuste no torno. Vamos fazer um teste aqui agora, ó. Lisinho. Lisinho. Somebody love. Vamos nessa. Esse componente vai aqui embaixo para vedar descarga, como a gente já tinha vídeo explicado. A mola pequena e pesada no centro. O pino de ataque por cima da mola. A gente vai fazer pegar a rosca aqui, ó. Só tirar esse paninho aqui que tá me estrovando. Então a gente vai fazer pegar a rosca aqui. E a gente vai fazer a primeira calibragem aqui do ponto de apoio, tá?
Isso aqui é muito importante. A gente vai passar graxa aqui naquele anel do centro. Lá na carcassinha a gente já deixou ela engraxada, mas a gente vai dar mais um talentinho aqui. E a gente vai ajustar aqui agora, sem os anéis, tá? A gente tira os anéis e a gente vai pegar e colocar esse came aqui. Qual que é uma regulagem a olho nu que dá para fazer sem colocar na bancada primeiro? Então aqui nós temos a carga da mola, aquela mola preta ali embaixo. Aqui é a carga da mola. Aqui é o topo da rampa. Então a gente tem que fazer o quê? Alinhar o topo da rampa com a curvatura do Ralph, que eu chamo isso aqui de Ralph. Tem os meninos que trabalham comigo, sabem. Vamos deixar isso aqui no mesmo sentido do Ralph. Tá? Então aqui, ó, isso aqui não pode ter obstáculo aqui. Ó. Então o came tem que chegar liso aqui, daí ele fazer o movimento dele aqui em cima. Ó. Tá vendo? Eu não posso deixar ele aqui, ó, batendo o topo. Aqui, ó. Aqui eu tô batendo o topo, ó. Tá vendo? Então tem que deixar ele redondinho. Até a gente deixar isso aqui, ó, lisinho. A gente regulando nessa medida aqui, a gente já pode colocar na bancada e só testar, que vocês vão ver que vai ficar top, tá bom? Então, fez essa regulagem, tira o corpinho, coloca os O-rings, aí sim, coloca os 2 O-rings grandes. Fechou? E a gente vai agora lubrificar esses O-rings aqui, ó. Aqui. E ali. Se isso aqui funcionar, hein, galera? Nossa, você vai quebrar muita objeção aí de quem monta a válvula e às vezes condena a peça que por se julgar trincada, tá ruim. Mas a verdade tava boa. Mas vamos lá. A gente vai colocar aqui graxa aqui, ó, onde vai escorregar o came. E vamos montar com esse came quebrado mesmo. Eu não consegui encontrar outro. Qual que é o sentido? Aqui, ó, nesse topo, é o estacionário solto. Aqui é o estacionário travado, certo? Então, o estacionário solto, ele tem que estar com o came mais afastado, ó. Solto, travado. Solto, então o came, quando solta, ele desce aqui embaixo, ó. Vou fazer um movimento de soltagem, ó. Liberação do estacionário. Então esse came vai correr aqui e vai cair aqui. Tá solto. Vou puxar o estacionário. Ele empurra aqui em cima no topo do outro rolete. Beleza? Vamos lá. Vamos aí, vamos prosseguir. Então vou soltar. O solto pro solto, ó. Assim, ó, nesse sentido. Então, ó, solto. Tá liberado. Joga ele aqui e lá embaixo vocês vão ver, ó, solto. Então, ó, solto. Solto o estacionário. O câmbio tá aqui embaixo. Puxado. Solto, puxado. Beleza? Molinha de torção, aquelas que vocês tiraram com a alicate de bico, joga a mola de torção aqui dentro. E a torção é sempre pro sentido de estar solto. Desbloqueado o estacionário. Então, aqui nós temos um talho grande, pequeno, pequeno, pequeno. Aqui na tampa também, ó, pequeno, 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 grande. Então a gente vem aqui no sentido do grande, dá meia volta para trás, encaixa a mola e torce para o sentido solto. Ó. Então, puxado, solto. Puxado, solto. Beleza? Então, o puxado, o roletinho aparece aqui, ó, vivo. Ó. Puxei, soltei. Puxei, soltei. O puxado também tem esse detalhe aqui embaixo, aqui, ó, desse came aqui, é onde que ele vai soltar o bigode lá, a carreta, né? Como está quebrada aquela rampa, talvez esse movimento aqui seja ruim de fazer. Então esse vai ser o impeditivo daquele cantinho quebrado. Mas para a gente ver se vai funcionar, vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Aqui no estacionário, a gente também tem um outro macete, cara, que geralmente nesses estacionários vábico acontece muito. Aqui, ó, tem essa esfera, essa esferinha aqui é danada pela saída aqui, ó, ela pula fora. Como que a gente faz para colocar ela adentro e prensar? Então a gente vai colocar na morsa aqui, ó, prendendo assim, ó, nesse cantinho aqui, aqui e no outro ponto lá, ó. Ele vai pegar aqui e aqui, ó, no apoio, ó. Só que vocês não podem apertar muito, ó. Encostou, parou. Aí vocês vão pegar um martelinho e um batedor de pino elástico e vão colocar essa mola, essa esfera um pouquinho mais lá para dentro, ó. Então, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Ela estava bem na pontinha, agora ela já foi lá para dentro.
Como é que eu faço para ela não sair de novo ali para a ponta? Vocês vão pegar aqui, ó, no cantinho da morsa, olha lá, e vão dar uma esmagadinha ali, ó, uma leve esmagadinha. Um pouquinho antes de quebrar ali, vocês param, ó. Tá vendo que já ficou oval ali, ó. Tá vendo que caiu a carga em cima da esfera. Ali já é o suficiente, beleza? Como que você sabe para qual ponta, para qual direção colocar esse pino? Porque ele pode ser assim ou assim. Vocês vão colocar o estacionário aqui, ó, junto nessa aba aqui, ó. Então esse quadradinho encaixa aqui. Então, ele é assim, ó, certo? Se eu puxar, ele traciona o pino para cá. Então, a cabeça do pino tem que ser sempre nessa direção desse canto aqui, ó. Então, aqui tem que casar com o início da rampa, tá? Esse ponto é a direção do início da rampa. Essa peça aqui, ó, é de um manequim paralelo. Tem essa observação também. Não é o ábico, tá? Não é original. Então, vamos pegar meio manequim ábico num meio manequim chinês. Vai dar uma salada de frutos aqui. Vamos torcer, ó. Cruza os dedos e vamos para cima. Então tá. Eu sempre deixo na morsa a entrada das porquinhas, que eu consigo pegar elas aqui, ó, e colocar elas aqui e daí tracionar esse manequim para baixo, ok? Passamos graxa aqui dentro e também no centro da carcaça. Beleza? Soltamos a mola pesada e grande lá no meio da carcaça. A junta que vai fazer a vedação da carcaça superior e inferior, a gente vai seguir o desenho de baixo aqui, ó. Segue o desenho de baixo e assenta essa junta aqui. Nos reparos da farge, essa juntinha é um pouquinho mais grossa. Quando tem uma carcaça que está empenada, a da farge veda melhor. A da quinelato ela é igual ao original, ela é fininha. Quando a carcaça está empenada, a da quinelato deixa a desejar, tá? Não veda. Já a da farge veda pra caramba. Tá? Ficou um anelzinho O-ring lá no torno, eu vou lá pegar. Tá aqui o bichão. É que ele estava dentro do pistãozinho que eu fui tornear lá, tá? Então eu vou colocar ele aqui. Eu acho que esse código V é do pino vermelho mesmo, tá? Então coloquei o O-ring aqui. Agora aqui no topo do pistão a gente vai lubrificar o alojamento dele e o pino. Maravilha. Coloca-se o pino aqui, ó. Show de bola. Deixa eu só ajeitar ele aqui para ver o que aconteceu. Aí. Top. Então ele vai aparecer a cabeça dele lá embaixo e o topo aqui, tá? Aí a gente vai passar graxa nesse Ralph aqui para ele poder se arrastar sem atrito. E o suporte, beleza? Daquela mesma maneira, aqui vai bater de contato com aquele rolete lá embaixo. Feito isso, é pegar a porquinha 8, porquinha 5 milímetros, quer dizer, joga ali no canal dela e a outra do outro lado. Maravilha! Depois disso, a gente vai pegar esse pininho, esse pirulitinho, que ele veda aqui embaixo na carcaça. Então vai o anel O-ring aqui na carcaça, que é lá o canal do 43 da distribuidora. Como ele estava com 2 arruelas de calço, eu vou manter essas 2 arruelas. E vou ver se a mola da quinelato é mais forte que a mola original, mola chinesa, né? A quinelato tende a ser um pouquinho mais forte. Então eu vou usar as 2 arruelas, tá? Aqui em cima do O-ring e a mola da quinelato. E aí eu vou passar um lubrificante aqui, uma graxa. Show de bola. E aí a gente solta em cima. Tá aqui o pistão que vai fazer o acionamento da liberação da carreta. Então agora a gente vai montar o conjunto em cima e depois a gente já vai pro teste para ver se isso aqui funcionou ou não. Se funcionar, cara, é porque é muita coisa boa, muita energia boa de sexta-feira. Então, a mola vai no centro desse pistão, tá? E aí o guia vai em cima do topo ali do pistão lateral. Fechando. Coloco um parafuso. E coloco o outro. Nesse ponto aqui da montagem, eu sempre oriento a vocês ir lá para a bancada de teste e fazer o teste. Porque se vazar em algum ponto,
Tá fácil, você não fez o acabamento do estacionário. Então, feito isso aqui, agora a gente vai lá pro teste e vai ver se ele aciona, né? Se ele não aciona, aqui tá acionando bonitinho o pininho de trás, ó. Mesmo quebrado, ele tá acionando lá o desarme da carreta, ó. Tá vendo? Vamos agora pro teste? Acho que vai dar certo. Vamos aqui, vamos torcer. Deixa eu ver se meu microfone tá sem o ruído, tá? Ótimo. Tô separando as conexões aqui. São 3 conexões M16. Aqui na minha gaveta tá uma zoeira, cara, de conexão, mas a gente vai achar. Aqui, ó. Ok. Como que a gente identifica as conexões? E olha, pessoal, eu achei que isso aqui era um manetim original. Eu me enganei. Isso aqui é um manetim chinês brabo, importadaço. A única parte original, genuína, é a parte de baixo. Corpinho aqui, ó. O resto em cima, tudo chinês e tudo virado numa bagunça. Uma bagunça generalizada em cima de uma peça. Mas tá bom. A gente vai tentar extrair aí o máximo de tudo isso aqui. Vamos lá. Explicaçãozinha básica. Número 1, como nos vídeos anteriores eu falei, entrada de ar. 22, vamos colocar de pé que fica mais certo, né? Vamos pelo 21 aqui então. 21, saída. 22, saída, tá? Então 1 vai ser a entrada que vai vir lá da 4 vias, da Global, de qualquer elemento que venha a alimentação aqui para o manetim, tá? Em breve a gente explica lá também a questão dos portos, etc. 21, a primeira saída sempre vai ser para liberar as rodas do caminhão, sempre para tração, tá? E o 22, ele vai sair do 22, vai passar pelo freio reboque e vai lá para o 43 da distribuidora. Isso aqui é um sinal de pilotagem do reboque, beleza? Liberação de estacionário de roda, né? Tração, truque, se for, né, conjugado 4 cuicas. E o 22 sai daqui, vai para o reboque, vai lá para a distribuidora para fazer o comando do reboque. Vamos aqui ligar a nossa bancada. L8, manômetro 8, a gente vai ligar a alimentação no 1. L2, manômetro 2, linha azul, saída 21. Vamos colocar aqui, ó, L1, 21. E o L2, manômetro 2, 22. Para ficar combinando. Saída 1, 21. Saída 2, 22. E agora é a hora, hein, pessoal? Torçam. Vazou tudo. Vamos abrir de novo e vamos achar o defeito. Eu não vou desistir de você. Deixa eu ver onde que tá aqui, ó. É isso mesmo. Vazou direto. Vamos abrir o defeito, vamos achar e vamos mostrar para vocês. Chegando aqui na mesa, vamos abrir aqui. Vocês viram que puxado não vazou. Vazou só solto. Vamos dar uma analisada aqui. No que pode ter acontecido de vazar tanto assim. Ah, tá aqui o defeito, Alex. Erro primário, esqueceu um O-ring. Porra, professor, que tipo de educação que você tá passando, cara? Bom, isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Pode acontecer, aconteceu comigo. Não vamos dizer que não vai acontecer com vocês também, tá? Faltou um O-ring aqui embaixo. Isso acontece nas melhores famílias, tá? Desculpa aí, pessoal. Prometo tomar mais cuidado nisso aqui, beleza? Mas vamos lá, vamos pra cima. Vamos pra frente. Viu que é importante a gente testar antes de fechar o acabamento? Viu só? Fica a dica aí, não esqueçam disso. Vamos fechar aqui. E agora sim, eu acho que, pô, Deus, ajuda a gente, Deus, por favor. Você é demais. Vamos lá. Retomando aqui. Vamos lá. 1, entrada. 21, saída que libera o estacionário da tração e se tiver algum cuicão no truque na dianteira, vai ser o comando para o estacionário e aqui para pilotagem de carreta, tá? Minhas linhas de saída fechada. Jesus, você é maravilhoso! Outro detalhe aqui, ó, pessoal. Muito bom. A preliminar do teste tá maravilhosa, tá? Então a gente tem a entrada com 7.5, as duas saídas com 7.5 e a gente tem agora aqui, ó, a ativação do estacionário. Vocês podem ver aqui, ó, no 21, a gente vai conseguir executar aqui, ó, tá? Então, no final do arm aqui, ó, do Kame, ele zera, tá? Ele não pode ficar resíduo. E a carreta, ela vai travando junto com o movimento, porém no final ela destrava por conta do pino vermelho. Mas aqui, ó,
tá vazando aqui, ó. Tá vendo? Na junção de uma carcaça com a outra. Esse é um ajuste que eu vou passar para vocês agora. Não quer dizer que é uma gambiarra, é um ajuste que a gente costuma fazer para parar esse vazamento. Isso vaza porque essa carcaça ela tá empenada. A gente pode ver aqui, ó, vou chegar mais perto, que a gente tem a face da carcaça bem rente aqui, ó, encostadinha, onde está a porca. Aqui está afastada porque ela está empenada e ela vai voltando, fica rente e aqui no outro canto ela começa a afastar, tá? É porque essa parte de baixo, como a carga de contato é só nas extremidades, onde não tem porca, ela costuma empenar, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou desmontar de novo, vou até a plana e vou planar essa face. Daí a gente já vai voltar aqui e vai finalizar o teste, beleza? Resgatado das profundezas do abismo pneumático. Então, voltando aqui à mesa, estou abrindo aqui novamente o manete. Que maravilha, né? Pegar esse tipo de problema. Isso aí é fantástico, a gente vê um ensinamento desse dentro de um ambiente tão bacana aqui e que a gente possa passar essas manhas. Isso aqui, na verdade, são os pulos do gato do dia a dia. Ah, Alex, você vai facear aqui? Vou. Mas você vai cortar os guias? Vou. Foda-se os guias. Foda-se o nióbio. Foda-se a porca que caiu também. Foda-se tudo. O lance é esse, cara. E a gente tentar deixar isso, vamos dizer assim, o máximo possível de recuperabilidade dentro de uma empresa, né? Você não pode, tipo, eu vou jogar fora porque o manetinho é muito barato. Mas e você deixou o ouro na mesa, né, cara? Então, eu acho que vale a pena, é válido você investir um pouquinho mais nesse detalhe, nesse acabamento. E isso aqui vai te durar muito, muito tempo também. Ele demorou tudo isso para empenar. Você vai fazer uma retífica aqui em cima e ele vai te demorar ainda muito mais para voltar a empenar de novo. Então, ó, primeiro a gente vai cortar os guias. Cortar os dois guias. Depois, pessoal, a gente vai para a plana. Daí na plana, a gente termina de facear. Show de bola. Depois disso, lava, né? Lava com bastante vontade e aí a gente volta à montagem. Vou dar só mais um talentinho aqui, porque... Cara, que se funcionar a gente vai pro céu, vai ganhar o Oscar. Certificado maior gambiarreira do mundo. Mas é uma gambiarra boa, pessoal. Gambiarra top. Fechou. Voltando aqui, eu já vou mostrar o corpo aqui planado para vocês. Ah, Alex, mas eu não tenho uma plana igual a tua. Pega um vidro, coloca uma lixa em cima e vai treinar o seu bíceps lá e vai ficar planadinho também, tá? Então ficou bacana aqui a plana. Agora a gente vai voltar de novo para a etapa de finalização aqui na montagem. Graças a Deus que aqui ainda lá tomando a porquinha. Eu perdi uma porquinha no chão ali. E a gente vai voltar ao teste. Beleza? Então coloca-se a juntinha. Ok. Agora, ao que tudo indica, ficou bacana a nossa plana. Vai ter mais contato sobre a junta aqui, sobre esse vedador aqui de topo. Volta-se a passar a graxa. Lembrando que essa graxa em breve vai estar no site, tá? É a mesma fórmula da graxa original Abico. Ficou incrível essa graxa. E o pistãozinho do reboque. Show de bola. Molinho do meio. O anelzinho está aqui. Aquele jaguara que ficou lá fora. Bota ele aqui. E agora sim. Agora vamos lá. Calma aí, bebê. Volta para o teu lugar. Show. Agora vamos apertar. Vamos apertar e vamos sentir a junta ser comprimida ali, ó. Ser esmagada. Pessoal, isso aqui se funcionar, cara, isso aqui vale ouro, velho. Tem que cobrar 100 mais caro. Muito bom. Muito bom. E vamos lá para bancada.
Então, beleza, pessoal. Aqui finalizando aqui a instalação das conexões. Toda essa dificuldade aqui me lembra, cara, um dos primeiros equipamentos eletrônicos que eu fiz. E, na verdade, o primeiro lote foi uma dificuldade danada, pouco dinheiro, pouco tudo, sem recurso. Tinha só aquela vontade, aquela ideia, aquela chama de querer fazer as coisas e não tinha verba, né? Não tinha orçamento. Com muita dificuldade consegui montar a primeira levada de equipamentos. E aí eu lembro que um dos primeiros clientes que eu atendi foi o Diego lá de Santo Antônio da Platina. Um dos primeiros clientes, né? E por telefone, cara, eu tenho um equipamento assim, assado, que testa o freio motor do Volvo. Foi um contato assim bem esporádico também. E até agradeço ele ter me dado a oportunidade no começo lá. E aí eu conversei com ele, cara, eu tenho interesse sim, cara, eu tenho interesse sim, mas você tem que vir aqui e trazer esse equipamento para mim ver se funciona, né? Eu só vou comprar se funcionar. Porque naquela época não existia aquele produto, não existia aquela solução. E eu, puta merda, lá em Santo Antônio da Platina nunca tinha pegado estrada. Eu era um tremendo medroso, assim, pra pegar estrada. E outra, o carro que eu tinha era um Golzinho 16 válvula, ruim demais para você andar e era aquele carro que você não tinha confiança para pegar a estrada. Ele ia te deixar na mão. Eu lembro que, cara, foi um sacrifício para mim ir na Localiza, alugar um carro. Foi um baile, foi uma briga danada, não tinha cartão de crédito, cara. Eu era um fudido, velho. Literalmente fudido. Olha essa dificuldade aqui nesse boletim me fez lembrar isso aqui. Aí eu negociei com o cara, visita, tudo. Eu lembro que deu um problema, uma pane no meio da noite na montagem de equipamento. Era pra mim ter saído, tipo, 6 horas da manhã, né, aqui de casa. Eu fui até quase 2 horas da manhã, tipo, tentando consertar. E a gente foi, até 2 e pouco a gente conseguiu realizar o conserto. Eu fui para casa, só tomei um banho, dormi acho que 1h30, 2 horas, peguei aquele carro e se mandei para São Antônio da Platina. Dei uma apagadinha na estrada de leve, né? Deus é maravilhoso, me protegeu lá, eu consegui acordar no acostamento. Estacionei num posto, dormi o que tinha que dormir. Era pra ter chego antes do almoço lá nesse cliente. E por conta desse atraso, né, que eu tava com muito sono, eu cheguei depois do almoço. Mas cheguei lá, a gente fez a visita, foi bacana. O Diego foi um cara, puta, cordial demais. A gente foi até o laboratório deles lá, fiz o teste na bancada. Ele, pô, funciona mesmo, cara, que bacana. Vamos lá no caminhão para ver. A gente foi no caminhão com o mecânico deles, acionei no caminhão, fiz a demonstração, pô, o equipamento atendeu o que ele precisava. Aí eu lembro que foram 2 equipamentos, um para Santa Antônio da Platina e outro para Ourinhos, que eles têm uma filial lá. E, cara, foi aquela venda assim que eu voltei vibrando, né, cara? Consegui, graças a Deus. E se eu conseguir fazer isso funcionar, esse boletim aqui, vai ser mais ou menos aquela emoção de ter feito aquela venda lá com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, com pouco recurso. E agradeço o Diego aí por ter dado essa oportunidade para nós aí. Valeu, Diegão? Você sabe. Um abraço. Ó, tamo junto. Vamos voltar aqui? Vamos voltar para esse teste aqui que eu tô agoniado. Olha só. Cadê o vazamento, pessoal? Não tem vazamento. Pressurizada a válvula, sem vazamento. E agora a gente vai para travamento. Ó. Então a gente tem ali, como a gente usinou o topo da carcaça, a gente compensou na altura do desarme, do deslocamento do acionador. Então, quando a gente for levando essa alavanca aqui, ó, as pressões têm que cair, porém essa tem que cair a 0 e essa tem que retornar ao ponto máximo, tá? Então, tô jogando aqui, ó, aquela vai retornar ao ponto máximo e essa cai a 0. Fechou? Então aqui que nós temos qual condição? Carreta liberada, ou seja, 43 da distribuidora, o 43 da distribuidora, eu vou pegar uma distribuidora eletrônica aqui para vocês entenderem. Então nós temos aqui 42, 43, que é eletrônica, o 41 faz elétrico, tá? Então ele vai sair desse canal 22, vai passar para o manete do reboque, que faz o acionamento do freio do reboque, do manete do reboque vem nesse canal 43 aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer lá, ó. 43. Apareceu? Ó, canal 43, esse pórtico aqui, ó. Beleza? Então essa é a linha pneumática. Sai do 22, passa pro bigode, né, pro freio reboque. Do bigode vem no 43 distribuidora. Em qualquer plataforma. Isso vai ser de A a zinco, beleza? E o do 21, sai do 21, ou vai para uma 2 vias, ou vai para uma descarga rápida, ou vai para uma relé auxiliar, para liberar o estacionário. Fechou? Então,
Aqui agora o nosso manequim tá pronto para receber o acabamento. Cara, vocês acreditam que isso aqui funcionou, velho? Isso aqui é um milagre de Deus, isso aqui é uma magia. Magia negra, tem uma poção mágica aqui dentro desse laboratório da Fernando Diag. Isso aqui só pode ser um caldeirão repleto de magia negra aqui dentro, ó. Olha só. Isso é uma música dos meus ouvidos, esse movimento aqui. Solta, freio de mão. Solta. Puxa, freio de mão. Puxa. Top. Vamos botar os acabamentos e voltar aqui pro teste novamente. Então aqui, ó. Acabamento. Agora, tirando toda a parte de brincadeira lá, a gente vai colocar uma graxa aqui, ó. Graxa aqui, nessa rampa. Na rampa que faz a trava. A Quinelato, ela manda, tanto Quinelato quanto Farge, manda isso aqui, ó, como item de reparo, para que vocês troquem. Isso aqui é importante. Lembra no começo do vídeo? A vida do cliente, a vida do motorista, a vida do pessoal que está ao redor, está em cima disso aqui, ó. Isso aqui é o que protege vocês. Então, joga fora o velho e põe o novo. Tá aqui o bloquinho de contato. Joga ele aqui. Sequência. Uma trava. Eu vou colocar que está mais aberta aqui. Ó, essa aqui está mais aberta, mais arreganhada. A gente põe ela aqui embaixo. Tá? Isso. E a mais fechadinha, a gente põe aqui em cima. Tá? Põe a mola, desculpa, a mola primeiro. E a mais fechadinha aqui em cima. Show de bola. Confere se está bem assentadinho, ó. Agora está bem assentadinho. O que essa mola faz? Ela faz isso aqui, ó. Eu vou prender ele aqui de lado aqui para vocês entenderem, ó. Então, ó, a mola vai levando o bloco, né? Na verdade, tensionando ele contra o came. E no final do came, a mola joga o elemento ali, esse elemento que vem no reparo, lá dentro da cava dele. Então, ele não tem como sair daqui porque a mola está comprimindo ele lá atrás. Para fazer a soltura do estacionário, você tem que vencer a carga da mola. Ó. Você vai vencer a carga da mola e aí sim você tem a liberação do estacionário. Tá? Então, a mola está ali para segurar esse conjunto travado, esse conjunto dentro do alojamento dele. Fechou? Aqui tem gente que costuma passar um sprayzinho para ficar bem pretinho, bem escurinho, para dar acabamento, mas eu aqui nesse vídeo não vou passar. Eu vou só juntar as duas partes, ó. Então isso aqui por cima e isso aqui lá embaixo, lá dentro da capa do came. Então isso aqui, ó, forma esse acabamento aqui, ó. Fechou? Depois feito isso, vocês vão jogar isso aqui por cima e travar. Então, aquelas duas peças ficam ali dentro, ó, para não aparecer a parte mecânica do estacionário, ó. Tá vendo? Aí depois vem a capa, vem o cabo. O cabo com a sigla P de parque, né? Puxado. Então, para baixo puxado, para cima solto. Os pinos que vem no reparo, eles são curtinhos. Daí para esse came a gente vai guardar os pinos antigos, ó. Eu vou só desentortar eles aqui, que eles estão tortos. E a gente vai colocar os pinos antigos. Como eu sei que tá dentro do alojamento ali, né? Eu tinha um rebite aqui, como a gente faz pouco desses estacionários, a gente tinha um rebitinho pop, aquele que tem um araminho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, pra gente usar ele como referência. Achei um riscador fininho. Obrigado, Donizete, meu montador ali de freio motor, de atuador, deixou esse riscador fininho ali pra mim. Então, a gente vai colocar, deixa eu só ver aqui na claridade aqui, ó. Acha ali as orelhinhas, então aqui, ó. A gente vai colocar aqui e a gente vai achar o encaixe dele ali. Aí, ó. Então aqui, ó. Aqui é o ponto, ó. Show. Agora a gente vai bater um dos pinos. Esse pino que eu alinhei na morsa ali agora. Então vamos bater o bichão aqui. Pronto, dá para tirar esse aqui. Agora ele já não sobe mais, tá? Eu vou só terminar agora de... Beleza. E agora eu vou alinhar o outro, que tá tudo torto. E vamos colocar ele do lado. Eu sempre costumo fazer, eu bato como eles são compridos, eu bato um de aqui para lá e outro de lá para cá, tá? Para eles ficarem
praticamente no mesmo nível. Show. Finalizou isso aqui, a gente vai fazer o teste, ó. Puxado, solto. Puxado, solto. Puxado, solto. Para soltar, você tem que tracionar ele para fora, ó. Puxa, solto. Beleza? Vou colocar agora aqui o biquinho da descarga. Também acompanha o anelzinho no reparo. A tampinha dele. Aqui. Com as conexões aqui ele fica mais difícil de pôr, tá? Mas ele encaixa. Fechou. Aqui. Bem no fim vou ter que tirar essas conexões. Vamos tirar para parar de sofrer. Tem esses anéis aqui nas conexões, estão atrapalhando. Essas duas aqui. Show. Joga aqui por cima do anel. E aí põe o parafusinho aqui. Que aí fica um acabamento certeiro. Um parafuso. 2 parafusos. A gente vai voltar lá para a bancada. E eu vou lá na frente lá para ligar o meu compressor. Como eu estou gravando aqui à noite, eu economizo ar durante a gravação para não fazer tanto ruído aqui para meus vizinhos. Mas como a bancada está com 6 bar, e para a gente poder fazer o teste bacana com bastante pressão, vou lá ligar o compressor, tá? E daí a gente já finaliza aqui o nosso rolê. Vou lá ligar e já volto. Então tá aqui, pessoal, continuando. Mesma sequência de ligação. 1, 21, 22. Alimentação. Eu vou calibrar aqui com 9 bar, tá? Para o estacionário não chega mais que isso, porque a gente tem a limitadora da Global. Ou das 6 vias. Se caso estiver isolada a limitadora da Global das 6 vias, beleza. Usa-se cargas maiores, né? Mas aqui a gente vai deixar com 9 bar, tá? Deixa eu só esperar meu compressor estabilizar lá na frente. Fechou. O que vocês têm que encontrar aqui no teste? Equalização de pressão, entrada, saída. O que entra tem que sair. E na hora que a gente faz o travamento do estacionário, a gente vê queda da linha da tração e sustentação de pressão da linha da carreta, quando ele é desconjugado. Com aquele pininho branco que vem lá no corpo original, ele fica conjugado. Quando você puxar o estacionário, os 2 manômetros caem. Aqui ele está desconjugado, tá? Temos carreta liberada e temos tração liberada. Na medida que eu puxo aqui, ó, eu estou travando, por exemplo, ambas as partes, tanto reboque quanto tração. Mas se eu sigo a puxada, a carreta retoma a pressão, beleza? Para poder liberar a carreta e não posar o caminhão com o freio de mão atracado lá na carreta, simplesmente o freio à mola aplicado. Aqui eu tirando a pressão do ar da tração, é a mola do cuicão que aciona o freio. Eu aplicando o ar nos cuicões, eu encolho as molas dos cuicões, tá? Então, desapliquei o ar, as molas entraram em ação e travaram as catracas, ou pinças, o que for, tá? Travou o freio. Eu aplico o ar, essas molas são recolhidas, beleza? Vou jogar um pouquinho mais de ar aqui agora. Então nós temos 10, 10. Pressão equivalente tanto entrada quanto saída. Manetinho resgatado das cinzas, ok? Tamo junto, pessoal. Cursinho maravilhoso, dicas espetaculares, momentos ali de puro lazer. Quero que vocês se inscrevam, dê like, cara, curtam à vontade esse vídeo, que isso aí fortalece demais. E eu me inspiro ainda muito mais a fazer mais vídeos iguais a esse, que eu tenho certeza que vocês gostaram. Tchau!